que acontece depois da morte? Para onde foi Jesus depois da crucificação? A Bíblia deixa muito claro pra gente o lugar aonde vão os mortos. Se você também tem essa dúvida, assim como eu já tive, fica aqui comigo nesse vídeo, vamos esclarecer. Deixa aí nos comentários pra gente responder as perguntas de vocês, ok? Oi pessoal, eu sou a Maia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou formada em Teologia através do curso bíblico online e espero que vocês sejam edificados aqui nesse canal, ok? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero trazer um tema extremamente interessante, um tema onde sempre houve questionamentos e eu acredito que muitas pessoas ainda não sabem, mas a gente vai esclarecer qual é o destino das nossas almas após a nossa morte, o que acontece com a nossa alma. Existem muitos questionamentos, por exemplo, a alma sofre? A alma tem consciência? Quando a gente morre, a gente vai direto para o céu, vai direto para o inferno? O que será que acontece? A Bíblia compara muitas vezes a morte física com um tipo de sono. A Jesus se refere às vezes a uma pessoa que morreu como se ela estivesse dormindo. Não só Jesus, no Antigo Testamento também eles já usavam essa expressão. Em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, está escrito assim, acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia, ok? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E eu acho muito interessante porque Eclesiastes, ele é um livro onde Salomão está refletindo sobre a vida. É quase como um livro filosófico onde Salomão está de fato refletindo o porquê as coisas são como são. E a gente precisa ter essa clareza de saber diferenciar quando algo é espiritual e quando algo é material, porque querendo ou não, nós vivemos um mundo espiritual, mas também vivemos um mundo material. E Salomão escrevia sobre coisas debaixo do sol. Em Eclesiastes, se vocês forem ler, reparem que sempre está falando debaixo do sol. Debaixo do sol são coisas que acontecem na vida material, são coisas da vida terrena, do cotidiano, da vida de cada pessoa. O trabalho, a escola, a faculdade, os relacionamentos, as amizades, a família, os bens, os sonhos, isso são coisas que acontecem debaixo do sol. Então, quando Salomão se refere que já não tem mais lembrança, já não tem mais sonhos, já não tem mais, como ele diz aqui, a sua memória jaz no esquecimento, amor, ódio, inveja já não te pertence mais, por quê? Porque você já não vive mais essa vida debaixo do sol, você está, como comumente as pessoas dizem, em outro plano. Olha que interessante, em Eclesiastes 9 também ele fala assim, no versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças, porque no além, ou seja, essa palavra além, na Bíblia, na tradução original, ela não é além. O que está escrito é Sheol. A gente vai mais pra frente entrar nesse assunto e eu vou explicar para vocês exatamente qual que é o significado de Sheol e as suas derivações, ok? Então vamos lá. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ou seja, no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Repare o quanto é importante a gente entender o que esse versículo está dizendo. Primeira coisa, ele está falando que a nossa alma vai para o além, como eles traduziram para o português. Mas a realidade é que essa palavra além, ela está escrito Sheol. E esse Sheol é um lugar onde nós vamos entrar mais para frente para explicar mais detalhadamente sobre o Sheol, mas é um lugar onde não existe mais obras, onde não existe mais projeto, onde não existe mais conhecimento. Por quê? Porque
esse momento agora, dessa vida que nós estamos, é o momento de a gente buscar conhecimento, de a gente sonhar, de a gente fazer planos, de a gente construir coisas. O momento que você partiu dessa terra, acabou as suas obras. Você está aguardando algo muito melhor e muito maior acontecer. O conhecimento que você adquiriu durante a sua vida é o conhecimento que você vai levar para a sua vida futura. Enquanto estamos em vida, conhecer a palavra, enquanto estamos em vida, precisamos estudar e nos dedicar, porque quando morrermos, já não haverá mais conhecimento. Eu já conversei com pessoas que debateram comigo e disseram: não, mas não existe consciência após a morte. Quando a gente morre, a gente fica dormindo um sono eterno, esperando o dia que Jesus voltar. Só que isso não é verdade. Isso é em relação ao nosso corpo, a nossa carne, esse corpo. Mas a nossa alma, o nosso espírito permanecem conscientes. Veja, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, Hades. Estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha isso. Vamos lá, vamos por partes, porque esse versículo é riquíssimo para nos trazer conhecimento e luz para o assunto que nós estamos buscando estudar e compreender, ok? Então vamos lá. Aconteceu de morrer um mendigo. O mendigo morreu. E esse mendigo morreu e foi levado pelos anjos para um lugar chamado Seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Onde esse rico foi sepultado? No Hades. A Bíblia, em português, ela traduz Hades para inferno. Na realidade, a gente vai perceber que existe o Sheol e o Hades, que são a mesma coisa, porém um é em grego e o outro é em hebraico, mas são a mesma coisa, o mesmo lugar. Nós vamos ver que a gente tem o seio de Abraão, que fica no mesmo lugar onde está ali o Hades. Comumente o Hades é conhecido como um lugar de tormento, o seio de Abraão é conhecido como um lugar de paz, um paraíso. Mas os dois ficam no mesmo lugar. A gente vai entender. Depois que esse rico morreu e foi para o Hades, como que a gente sabe que o Hades ele tem essa ideia de sofrimento? Porque ele fala aqui, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu peito. Abraão estava num lugar de paz e Lázaro estava no peito de Abraão, confortado por Abraão, enquanto o rico estava num lugar de tormento. Mas o rico conseguia ver Lázaro. Ao longe, ele conseguia ver Lázaro. Lucas 16. Hello? Oi, meu amor. Dá beijo aqui na mamãe. Como foi na escola hoje? Legal. Love you. M&M de fruta. M&M de fruta? Que delícia. No versículo 24 ele complementa assim, ó. E exclamando em alta voz disse: Meu pai Abraão tem compaixão de mim. Envia Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque eis que estou atormentado nessa chama. Abraão lhe disse: Meu filho, lembra-te que durante tua vida recebeste os teus bens e Lázaro os seus males. E agora eis que ele repousa neste lugar, mas tu estás atormentado. Além de tudo isso, há entre nós e vós um grande abismo, para que os que desejam passar daqui para vós não possam, nem os daí passarem para nós. Ele lhe disse: Eu te suplico então, meu pai, Abraão no caso, que o envies à casa de meu pai, o pai terreno. Porque tenho 5 irmãos e ele irá lhes advertir para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe disse: A Moisés e aos profetas tem, que eles escutem. Abraão respondeu para ele aquilo que eu já falei anteriormente no vídeo. O tempo de aprender, o tempo de buscar, o tempo de fazer acontecer as coisas, não só para essa vida agora, mas o tempo de você decidir
qual vai ser o seu futuro? Quando você morrer, você vai ser agora, nessa vida. Então você precisa utilizar esse tempo que o Senhor te deu para que você então decida qual vai ser o seu futuro. Se o seu futuro vai ser na eternidade com o Senhor ou se o seu futuro vai ser no lago de fogo. A gente pode ver também nesses versículos que eu li que existe um abismo onde divide o lado de tormento e o lado onde está Abraão com Lázaro, para que um não possa passar para o lado do outro. Eles conseguem se ver, eles conseguem se comunicar, mas nenhum consegue ir para o lado que o outro está. Então, quando as pessoas morrem, é para esse lugar que elas vão. Esse lugar é chamado de Hades ou Sheol. Então a gente consegue perceber que realmente o nosso corpo ele não tem mais noção do que está acontecendo na vida, mas a nossa alma permanece tanto com as lembranças, porque o rico queria que Abraão deixasse com que alguém fosse lá avisar os irmãos dele, para que os irmãos dele então se voltassem para o caminho do Senhor, obedecessem às leis de Moisés e não fossem parar naquele mesmo lugar de tormento que ele estava. Então, através desse versículo, a gente já compreende que a nossa alma continua consciente, continua com a memória da vida que nós vivemos aqui na Terra. Isso não cai no esquecimento. Em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 9 ao 10, está escrito assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, debaixo do altar existem almas clamando ao Senhor em alta voz. Essas pessoas estão conscientes. A alma não entra num estado de inconsciência. Ela continua sentindo, ela continua lembrando, ela continua plenamente viva. Agora nós vamos falar sobre o Sheol, sobre o Hades, sobre o Guiena e o seio de Abraão. Vamos entender o que é cada um, o que cada um representa, mas para isso a gente precisa ir por partes. Vamos analisar biblicamente o que quer dizer cada um. Nós temos o Sheol no Antigo Testamento e nós temos o Hades no Novo Testamento. Os dois são a mesma coisa. Só o que muda é a tradução de uma língua para outra língua. Uma está em hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a outra está em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Sheol, no Antigo Testamento, significa lugar dos mortos, onde os corpos repousam, e era entendido como um reino das sombras, ou morada dos mortos. Ele tem todas essas conotações, ok? Um exemplo, em Salmo 16, versículo 10 está escrito: Pois não deixará minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui ele está falando do Sheol, pode ser no sentido de sepultura, pode ser no sentido de mundo dos mortos. Hades, que é a mesma coisa, porém no grego, no Novo Testamento. Tem o mesmo significado, ele acrescenta aqui parte de tormento, onde estava o rico, parte de consolo, onde estava o seio de Abraão. Em Atos 2, versículo 31, está escrito assim: Prevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ele usa para dizer que Jesus não permaneceu nem na sepultura, nem no mundo dos mortos, e nem o corpo de Jesus viu a corrupção. Quando ele fala essa corrupção, é a corrupção do corpo, porque quando a gente for glorificado e a gente tiver um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, o nosso corpo glorificado, ele não se machuca, ele não sente dor, ele é um corpo glorificado, é um corpo onde a gente vai passar a eternidade. E aqui está dizendo sobre Jesus que o seu santo não viu a corrupção, nesse sentido, porque o corpo de Jesus Cristo não chegou a se decompor, o corpo dele foi ressuscitado antes de chegar a esse estado de decomposição. Agora nós temos uma terceira qualidade de lugar, onde a gente chama de Guiena. Esse Guiena já não está no seio de Abraão, já não está no Hades. É um lugar diferente. Veja bem, em Mateus 10, versículo 28, está escrito assim:
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Guiena tanto a alma quanto o corpo. Esse Guiena, de fato, é a tradução para o lago de fogo, o inferno. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com as traduções, porque quando foi feitas as traduções da Bíblia, do hebraico para outras línguas e depois dessas outras línguas para o português, todas as palavras, por exemplo, como Hades, Sheol e Guiena, foram traduzidos por inferno. E aí a gente tem um grande problema, porque se a gente traduzir literalmente tudo para inferno, quando Jesus morreu, então Jesus foi para o inferno. Jesus foi para o mundo dos mortos. Ele não foi para o Guiena, o lago de fogo. Então, perceba que existe uma necessidade de a gente conseguir identificar algumas coisas para que a gente tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o que o texto realmente está querendo dizer. Se vocês ouvirem barulho de criança, que hoje o meu filho trouxe um amiguinho da escola para brincar. Então, ele chegou da escola e eles estão lá fora brincando e com certeza vai dar para vocês escutarem. Por mais que eu liguei o anti-ruído aqui do meu microfone. Mas vamos lá. Jesus e o ladrão na cruz. Para onde eles foram? Porque Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pois é. Só que nem Jesus, quando morreu, ele foi para o céu. E as pessoas têm uma tendência a ligar paraíso com coisas celestiais. Então, morreu, foi para o paraíso é no céu. A palavra paraíso, ela significa um lugar de paz, um lugar de descanso, um belo jardim, um lugar de segurança. Ela não necessariamente significa céu ou nada relacionado ao céu. Lucas 23:43. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Presta atenção nisso. Isso é extremamente importante para a gente poder derrubar essas heresias que acontecem comumente no meio cristão, ok? Então vamos lá. Depois que Jesus morreu, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porém, Jesus não foi para o céu. Em João capítulo 20, ele ressuscita, né? E um dia após a sua ressurreição, ou seja, Jesus já passou aquele ainda hoje, né? Já passou aquele momento onde Jesus morreu e, teoricamente, como as pessoas dizem, ele teria que ter ido para o céu. Mas ele diz para Maria, quando ele se encontra ali um dia depois da sua ressurreição: não me toques, porque Maria queria abraçar Jesus. A hora que ela viu ele, ela reconheceu ele, ela queria abraçar Jesus, e ele disse: não me toque, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Jesus não foi para o céu após ele ter morrido. Jesus, ele morreu e ele desceu ao mundo dos mortos. E lá ele teve uma missão, ele foi cumprir uma missão lá. Ele não foi lá à toa, ele foi lá cumprir uma missão. Então, Jesus não levou o ladrão da cruz para o céu, porque nem ele mesmo foi ao céu, ele foi para outro lugar. O paraíso que Jesus disse para o ladrão da cruz, que ele iria com ele ainda hoje, é o seio de Abraão, porque é o lugar para onde Jesus foi após a sua morte. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero ler alguns versículos com vocês. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Haverá uma ressurreição dos corpos quando chegar o momento, quando chegar a hora. Então todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o desprezo e a vergonha eterna, para o sofrimento eterno. Existem esses dois caminhos, mas isso somente na vinda de Jesus. Até chegar esse momento, nós estaremos em um lugar. Os que dormiram no Senhor estarão descansando com Abraão, esperando para que o Senhor venha. E os que não dormiram no Senhor Jesus estarão em um lugar de tormento.
Eu acredito, aí já é a minha opinião, que deve ser daí que as pessoas tiraram aquela ideia de purgatório, algo parecido com isso. Conclusão, gente, o Sheol é o mundo dos mortos no Antigo Testamento, o Hades é o mundo dos mortos no Novo Testamento, ok? Lembre-se disso. O Guiena é o lago de fogo. Os salvos aguardam a ressurreição do corpo para a vida eterna com Deus. E essa é uma verdade bíblica. Existe uma realidade invisível onde cada alma entra após a morte, aguardando a ressurreição, seja ela para a vida ou seja para a morte eterna. Mas o mais importante de tudo isso é entender que o que você decide agora é o que vai determinar qual vai ser o seu futuro. Você já pensou seriamente sobre o que acontece depois da morte? Você está pronta para encontrar com o Senhor? Existem muitos outros ensinamentos e muitas outras questões da Bíblia e versículos que ensinam sobre o Guiena, por exemplo, sobre o lago de fogo, sobre o juízo final, sobre a segunda ressurreição, sobre a segunda morte. Se você tem interesse em saber sobre esses assuntos, deixa aí nos comentários para que a gente possa saber o que vocês gostariam de ver aqui nesse canal. Fala com a gente, interage com a gente, ok? Compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas aprendam o que acontece com a gente depois que a gente morre. Pra gente, a morte na realidade é só o começo da eternidade. Um grande beijo no coração e fica com Deus.